Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje eu preparei um conteúdo muito bacana aqui para poder compartilhar com vocês. Eu tenho visto muita gente interessada em começar a investir na bolsa e para que a gente possa negociar no mercado de ações, a gente precisa utilizar uma plataforma. E uma das mais utilizadas é o Home Broker, que é uma plataforma web onde você consegue acessar através de qualquer navegador sem custo e aí você consegue fazer as suas negociações, comprar e vender as ações, fundos imobiliários, ETFs, eventualmente contratos futuros, etc. Eu considero muito importante você conhecer na palma da mão como funciona essa plataforma para que você possa investir com segurança o seu dinheiro. E o meu intuito nesse vídeo hoje é apresentar todos os detalhes sobre essa plataforma web, o Home Broker, para que você possa conhecer. Bom, eu separei esse conteúdo aqui em 3 partes. Primeiro a gente vai aprender como organizar o Home Broker. Eu considero isso fundamental porque vai facilitar muito para você negociar essas ações no mercado. Segundo, a gente vai ver como funciona uma ordem de compra e uma ordem de venda. Isso ainda costuma gerar dúvida por parte de investidores, principalmente para quem está começando. E na terceira parte eu vou falar das ordens Start, Stop e Stop Móvel. Então a gente vai detalhar todos os aspectos aqui. Um ponto importante, essa videoaula eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser ir para uma parte específica do conteúdo, você passa o mouse e clica ali, ele já vai direcionar você para uma parte específica. Eu quero passar todos os detalhes aqui de como utilizar o Home Broker porque eu acho muito importante, principalmente para quem está começando agora. Bom, eu vou utilizar aqui o Home Broker da corretora XP, mas o conceito que eu vou passar de utilização dessa plataforma serve para qualquer home broker, independente de qual corretora você invista, tá bom? Então é importante você conhecer isso no detalhe, esse é o meu objetivo. Dentro dessa videoaula também eu vou passar algumas dicas que eu considero importantes, né, para quem está começando a negociar ali no mercado de ações, para entender completamente como funciona essa plataforma. Vamos para a tela do meu computador aqui, para a gente poder já acessar o Home Broker. Então eu vou aqui no site da corretora, clico aqui em acessar minha conta, vou colocar o meu login, né? Agora eu vou colocar a minha senha. Aqui no caso eu vou deixar ticado aqui direto para o Home Broker. Então eu vou clicar aqui e vou clicar em Enter. Então ele está pedindo aqui o token para poder acessar o Home Broker. Bom, e aí se você estiver acessando o seu Home Broker pela primeira vez, ele vai trazer para você basicamente essas configurações e a gente vai dar uma melhorada nessas configurações para ficar mais fácil a utilização para você como investidor. Bom, na primeira parte aqui em cima a gente vai ver 2 informações importantes. Uma é de saldo, né, quanto que eu tenho dinheiro disponível em conta, e a segunda parte é garantias disponíveis. Como é que funciona isso, pessoal? Quando você tem uma garantia disponível, ela representa uma parcela do seu patrimônio. Essa garantia disponível serve para você comprar ações, fundos imobiliários, contratos futuros, etc. No caso de ações e fundos imobiliários, quando você compra uma ação ou um fundo imobiliário, a liquidação financeira ocorre 2 dias depois. Então você consegue comprar mediante essas garantias para que você possa depositar depois esse dinheiro em até 2 dias para cobrir esse saldo e não ficar negativo. Então é para isso que servem as garantias. Também serve para a gente montar operações ali de curto prazo, etc. Bom, voltando para cá, aqui a gente vai conseguir ver que tem 2 botões. Comprar e vender, a gente vai perceber que eu não utilizo muito esses botões aqui e tem um motivo pelo qual eu não utilizo e eu vou mostrar depois para você. Aqui tem um ponto muito importante, que é o perfil. Eu considero fundamental você saber utilizar o perfil aqui. Aqui tem um botãozinho azul de salvar, né, para salvar uma configuração que você eventualmente gostaria. Aqui você consegue deslogar. E aqui você tem o chat, né? Se você clicar e tiver um assessor, ele vai direcionar você para que você possa conversar com o seu assessor. Aqui tem vários botões, eu vou passar, né, de uma forma mais rápida aqui, os principais botões e os não são tão importantes assim, vou passar mais rápido. Vou deixar esses 3 aqui para depois. Essa parte de notícias eu particularmente não utilizo, minha conta também eu não utilizo porque eu utilizo direto lá no portal. Relatório também não costumo utilizar, utilizo no portal. Aqui a gente tem uma parte de gráfico. Não costumo utilizar muito o gráfico do Home Broker, porque se você vai utilizar gráfico, eu considero que seria mais interessante você instalar uma plataforma, né? E aí você tem várias plataformas para poder instalar. Então a gente não vai falar muito sobre isso. Aliás, se você for utilizar o gráfico do Home Broker, a primeira vez que você for acessar, ele vai pedir para você instalar no seu navegador. No meu caso aqui, como já está instalado, não pediu. Mas depois a gente pode falar isso numa próxima videoaula sobre gráficos. Passando aqui, a gente tem relatórios, né? E aí já é uma casa de análise que traz alguns relatórios, a parte de configuração que é importante. Mensagens, que eu praticamente não utilizo. Alguns alertas, esse alerta aqui é legal, né? Eventualmente você pode cadastrar um alerta para acompanhar um ativo especificamente, então o cadastramento é por aqui.
É bem simples de fazer esse cadastro. Aqui você tem a parte de oportunidades, que são recomendações feitas pela corretora. Aqui você tem o XP Turbo, que serve para você fazer basicamente ordens a mercado. Mercado a termo e o mercado de BTC, né, que é o aluguel de ações. Não vou falar sobre esses dois mercados porque eu já fiz vídeo falando sobre eles, né? Inclusive vou deixar aqui na descrição caso você queira saber um pouquinho. Vamos partir para a primeira parte aqui. Primeira coisa, a gente precisa configurar esse home broker. Então eu vou clicar aqui em configurações e eu sugiro que você possa utilizar essa opção aqui, né? 1280 por 1024. E aí ele vai dar a opção para a gente poder adicionar mais coisas aqui. Tem a opção de tema claro e escuro. Eu costumo utilizar o tema escuro, eu acho melhor para poder enxergar. E aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou aumentar isso aqui, né? Então eu clico aqui, vou segurar e vou arrastar até aqui. Nessa parte aqui de cima, eu gosto de utilizar as cotações. Ele já vai puxar algumas cotações que eu já deixei aqui previamente cadastrado. E aqui embaixo eu gosto de deixar disponível as ordens, né? Então vou deixar aqui na aba ordens. Eu clico para cá e arrasto até o final. E aqui embaixo também eu vou arrastar isso aqui para ficar completo. Vou adicionar mais um book de ofertas aqui. Para fazer isso a gente clica aqui, ó, book de ofertas. E aqui eu posso colocar algum ativo que eventualmente eu queira acompanhar. Eu vou colocar aqui Small 11. Primeira coisa que eu vou fazer agora é salvar. Então eu vou salvar nesse perfil aqui. Vem como XP Lite. Se eventualmente eu quiser alterar o nome, eu posso alterar. Então vamos até fazer essa alteração para ficar mais didático. Então eu clico aqui em renomear. No lugar de XP Lite eu vou colocar como padrão. Vou dar um OK, ele automaticamente já vai salvar para mim. Bom, nessa primeira parte aqui de cotações, a gente vai ter a possibilidade de adicionar ativos. Então eu posso colocar um ativo aqui no canto, GGBR4, clico aqui e adiciono. Aqui também eu posso movimentar, né, onde eu vou querer deixar esse ativo especificamente. Então essa primeira parte aqui, ela serve justamente para eu acompanhar o mercado, como que ele está se comportando o mercado como um todo. Aqui a gente tem algumas abas. Então primeira aba é uma aba de carteiras, eu posso fazer eventualmente uma carteira simulada. Aqui eu tenho a minha custódia, ativos que eu tenho na minha carteira de investimento. Aqui tem algumas abas de notícias e o sobre, que não é tão importante aqui pra gente. Eu vou salvar essa configuração. Feito isso, eu vou criar uma nova configuração que eu considero bacana você ter, né? Então eu gosto de utilizar da seguinte maneira. Essa é a minha parte padrão e agora eu vou clicar aqui nessa aba e vou criar uma nova configuração que eu vou dar o nome de lista. Aqui basicamente eu vou fazer a mesma configuração, né? Então eu vou colocar aqui, adicionar, e vou clicar aqui em painel de cotações. Vou arrastar essa parte até embaixo. E aqui eu posso colocar vários ativos para poder acompanhar, né? É legal, de repente, você utilizar isso aqui para colocar ali os ativos separados por setores, né? Então vai ficar só uma grade de cotações para você enxergar. Feito isso, você clica em salvar. Então aqui a gente vai adicionar um novo usuário, eu gosto de chamar de book, vários books de ofertas que a gente vai deixar disponível aqui. A gente vai fazer o mesmo procedimento. Então clico aqui em configurações, adicionar aqui mais algumas pedras. E agora eu vou colocar aqui vários books de ofertas para eu poder acompanhar o mercado. Beleza, coloquei o máximo possível aqui. E aqui eu vou colocando os papéis de acordo com o que eu quero acompanhar, né? Então fica bem a critério de cada investidor. Bom, feito isso, eu clico em salvar. Aqui tem um ponto importante. Se eu fechar essa página, no momento que eu abrir novamente, ele vai abrir com essas configurações. Agora, vamos imaginar que eu coloquei vários ativos aqui e eu não salvei. Se eu fechar essa página, ele não vai abrir com esses ativos. Vamos voltar lá para o nosso padrão. Então esse aqui é o padrão que eu costumo acompanhar, mas eventualmente eu tenho a condição de manipular aqui rapidamente, né? Eu quero ver uma lista mais extensa de ativos, eu troco para cá. Se eu quiser ver os books de ofertas, eu troco para cá. E assim fica bem mais fácil, bem mais organizado para você poder montar suas operações. Para entender agora a parte de book de ofertas, eu vou entrar lá nos books para poder mostrar para você. Então o que a gente pode fazer aqui? Aqui eu tenho a opção, de repente, de acompanhar um book mais extenso. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar aqui, ó, eu vou aumentar isso aqui até essa parte. Inclusive, ó, você vai conseguir ver aqui, identificar as ordens da corretora XP com o número 3, ela vai estar em azul. Algumas configurações aqui importantes, né? Então primeiro eu posso clicar nessa setinha azul e aqui eu consigo ver como é que se movimentou esse ativo especificamente hoje, né? O preço máximo, o médio, o mínimo, por aí vai. Se eu clicar nessa setinha, ele vai deixar eu agrupar essa ordem e mostrar uma barra de pressão. Eu vou colocar aqui só para a gente poder entender como funciona. Olha só, então ele vai agrupar essas ordens por valores, né? Então a gente vai conseguir ver o seguinte, ó, todas as ordens a 22 e 24, elas estão agrupadas aqui, ó. Todas as ordens a 2303 estão agrupadas. Eu costumo utilizar dessa maneira que eu acho melhor, né? Diferente de você utilizar, por exemplo, de forma não agrupada, né? Que aí você vai ver, ó, uma ordem a 2204, outra ordem a 2204, outra ordem... Prefiro que fique de forma
agrupada fica mais fácil para poder compreender, né, na minha concepção. Uma outra possibilidade que você tem é utilizar um book de ofertas mais detalhado, né? E aí você pode clicar aqui, ó. Ele traz um book de ofertas maior para você. E aqui você consegue visualizar de uma forma mais detalhada esse book de ofertas. Beleza, então a gente já compreendeu essa parte de book de ofertas, onde você tem os compradores e vendedores. Agora vamos voltar para a nossa tela padrão para a gente poder compreender como funciona uma ordem de compra e uma ordem de venda. Então eu estou aqui no book de ofertas, se eu clicar em comprar, ele vai abrir para mim uma boleta. Antes a gente precisa primeiro compreender como funciona essa boleta, que serve para eu comprar ou vender ativos. Então eu clico aqui primeiro em preferências, só para a gente poder entender. Normalmente quando você envia uma boleta, ao final ela vai fechar automaticamente após o envio, porque eu já deixei aqui ticado, né? Na verdade isso aqui já vem como padrão. E também vem como padrão a solicitação de confirmação antes de você enviar a ordem. Então a gente já vai enviar uma ordem, você vai ver como funciona essa solicitação de confirmação. E aqui se você quiser fazer uma checagem dupla, você tica aqui. E aí você vai conseguir checar novamente a ordem que você eventualmente está enviando. Mas, na minha concepção, não vale a pena, fica muito burocrático, né, para enviar uma ordem. Só deixar padrão aqui já é suficiente. Aqui do lado você tem o limite Bovespa, BMF e opções. Basicamente esse limite serve para delimitar uma ordem máxima que você envia para a bolsa. Então, por exemplo, vamos imaginar que o papel esteja negociando a R$10. Se você delimitar 5% aqui, significa que ele só vai aceitar ordens que você possa enviar no máximo até 5%. Então, na hipótese, por exemplo, de você lançar uma ordem a R$11 por engano, o mercado está trabalhando a 10, essa ordem vai ser rejeitada porque você limitou essa ordem a 5%. Então, o máximo que você poderia enviar nessa ordem seria R$10,50. Nesse caso aqui, eu não coloco nada porque não acho necessário, mas isso aqui é uma questão muito pessoal. Depois a gente vai ver alguns critérios de limites percentuais para ordens que a gente costuma enviar. Vamos analisar primeiro uma boleta de compra. Então aqui nessa boleta de compra eu tenho o ticker do ativo, eu tenho a variação percentual dele nesse momento e o último preço negociado que foi R$22,51 nesse caso. Aqui eu consigo fazer a alteração do ticker, no caso a gente está trabalhando com o mercado padrão. Se eu fosse trabalhar com o mercado fracionário, basta eu colocar aqui, ele já dá a opção aqui para mim, alterar esse ticker. E aí, no mercado fracionário, eu consigo comprar ações unitárias. Então, eu posso comprar ali um valor menor do que o lote padrão, que respeita múltiplos de 100. No caso aqui, a gente vai utilizar múltiplos de 100 em Petrobras apenas em caráter de exemplo, né? Claro que isso aqui não é uma recomendação. Então, vou deixar aqui no lote padrão. Perceba que se eu fizer qualquer tipo de alteração aqui, ele vai respeitar os múltiplos. Aqui eu consigo manipular o preço de negociação. Normalmente ele vai buscar o último preço negociado, então tem essa possibilidade. Aqui ele traz o valor total que eventualmente eu desejo comprar nesse caso, né? E aqui traz uma garantia para day trade, que seria basicamente uma operação de curto prazo e que a exigência financeira por parte da corretora para essa operação de curto prazo é menor. Gira em torno de 5%, a gente consegue ver aqui. O day trade basicamente é uma operação de curtíssimo prazo, onde você abre e fecha essa operação no mesmo dia. Seja comprando e depois vendendo, seja vendendo e depois comprando. Aqui a gente tem uma opção de ordem escondida, mas normalmente a gente desconsidera isso aqui. Basicamente, quando você clica aqui em ordem escondida, ele vai mostrar para você uma quantidade inferior ao que você colocou lá no book de ofertas. Só que para colocar uma ordem escondida, você precisa respeitar pelo menos 50 vezes o lote padrão. Então, por exemplo, se eu quisesse comprar 5.000 ações de Petrobras aqui, eu poderia adicionar uma ordem escondida onde só apareceria, por exemplo, 100 ações. Isso serve para aquele investidor que não quer que aquela quantidade de ações apareça no book de ofertas porque ele considera que aquele é um valor elevado e ele não quer que apareça ali. A maior parte dos investidores não vai utilizar isso aqui. Aqui a gente tem um ponto fundamental que é a validade da ordem, né? Então eu posso colocar para hoje, posso colocar até um determinado dia, que se eu clicar aqui vai abrir um calendário, ou eu posso colocar por um período indefinido até que eu possa fazer o cancelamento manualmente. Aí ficaria lá essa ordem cadastrada por tempo indeterminado, claro, caso ela não seja executada, né? A gente já vai entender como funciona isso. Aqui também tem um ponto importante. Normalmente a boleta você pode colocar no lugar que você quiser. Ó. Se você colocar aqui no canto, se você fechar e clicar em abrir, ela vai abrir lá no canto. Se você puxar para cá e fechar aqui, ela vai abrir aqui. Então é legal para você de repente determinar. Às vezes você tem 2 monitores, então você pode puxar a boleta para um lado e depois deixar já tudo salvo, né? Bom, então vamos simular uma ordem de compra em Petrobras apenas em caráter educacional. No caso aqui, se eu
quisesse comprar o papel a mercado, o que eu faria? Simplesmente eu lançaria uma ordem com preço superior ao melhor vendedor. Então, o melhor vendedor aqui quer vender o papel a R$ 22,51. Se eu lançar uma ordem a R$ 22,51, ela automaticamente vai ser absorvida pelo mercado. Se eu lançar uma ordem superior a R$ 22,51, ela também vai ser absorvida pelo mercado. Então, por exemplo, se eu lançar uma ordem aqui a R$ 22,60, eu não vou comprar R$ 22,60. Eu vou comprar do melhor vendedor que está querendo vender a R$ 22,51. Eu só preciso ficar atento, porque vamos imaginar em hipótese que esses R$ 22,51 seja uma pessoa que só queira comprar 100 ações. E aqui depois já cai para R$ 22,50. Então, por exemplo, se eu for comprar 1.000 ações e eu simular uma ordem a mercado, lançando um valor superior ao melhor vendedor, eu vou absorver o book de ofertas até o limite da quantidade de ações que eu quero. Então, por exemplo, eu teria um preço médio, né? Eu compraria uma parte desse, outra parte desse, outra parte desse e assim sucessivamente. Então, tem que ficar atento nesse ponto também. Mas, no nosso caso aqui, a gente não vai comprar, a gente só vai colocar uma ordem no book de oferta. Então, por exemplo, eu estou querendo comprar a R$ 22,35, o mercado está negociando agora a R$ 22,51, o último preço foi R$ 22,50, eu vou lançar uma ordem e essa ordem vai ficar presa no book de ofertas, lembrando que essa ordem vai ser válida somente para hoje. Então, ela pode ficar parada no book, caso não seja executada, e ao final do dia, como eu coloquei a validade para hoje, ela vai ser automaticamente cancelada. Aqui eu já deixei minha assinatura eletrônica, já deixei ela como salva, e aqui basta enviar a ordem. Vai pedir uma confirmação, quantidade de 100 ações de Petrobras, a R$ 22,35, eu faço a confirmação, a ordem vai ser registrada na bolsa e vai sumir aqui. Registrada na bolsa significa basicamente que está lá no livro de oferta. Então essa minha ordem vai estar aqui no livro de ofertas lá para trás, né? Porque eu estou interessado em comprar a R$ 22,35. Então quando está branco aqui, registrado na bolsa, é porque está no book de ofertas, eu consigo fazer a conferência de status por aqui, né? Então eu consigo ver como é que está o status aqui. Se fosse uma ordem que eu lançasse para comprar mercado, ela automaticamente seria fechada na íntegra, apareceria verde aqui e fechado na íntegra aqui com o status. Bom, se eu quiser fazer a alteração, eu consigo alterar essa ordem até o momento em que ela não seja executada. Ser executada significa dizer que houve negócio, né? Então, de repente, se o mercado cair, ficar abaixo de R$ 22,35, eu vou comprar esse papel a R$ 22,35 porque eu estou na fila para poder adquirir esse papel nesse preço. Então eu posso fazer uma alteração aqui se eu quiser. Então eu posso mudar a quantidade de ações e posso também alterar aqui o preço. Então, se eu alterar o preço, eu clico em enviar, ele não vai pedir confirmação aqui para mim, simplesmente ele vai fazer uma modificação lá nessa ordem que está no book de oferta. Como eu não quero comprar o papel, simplesmente eu clico aqui em cancelar essa ordem, sim, ordem cancelada. Então, isso aqui seria uma ordem de compra, ficou claro aqui para vocês. Para executar uma ordem de compra, bastaria eu colocar um valor superior ao melhor vendedor. Aqui tem um ponto importante, se eu lançar uma ordem acima de R$ 22,51, ela seria absorvida pelo mercado, seria executada. Agora, se eu lançar uma ordem por engano, por exemplo, a R$ 50, ela vai ser automaticamente rejeitada, porque ela ultrapassou em 100% o último preço negociado. Então esse é um ponto importante, se ficar abaixo de 100%, ela é aceita pela bolsa, seria como se fosse uma ordem a mercado. Se for acima de 100%, ela automaticamente vai ser rejeitada pela bolsa. Bom, vamos ver agora como funciona uma ordem de venda, é o mesmo raciocínio, clico aqui em vender. No nosso caso, a gente também não quer vender esse ativo, né? Então eu vou colocar um valor maior do que ele está sendo negociado, porque se eu colocar um valor menor do que o melhor comprador, ela automaticamente vai ser executada. Então, estou colocando aqui que eu eventualmente gostaria de vender esse papel a R$ 22,80. Não vai dar negócio porque o melhor comprador quer comprar a R$ 22,50 e não R$ 22,80. Então, simplesmente eu clico aqui em enviar ordem, confirmo, ok, ordem registrada na bolsa. E aqui eu consigo fazer a mesma coisa, né? Eu posso fazer uma alteração. No caso aqui, eu vou fazer um cancelamento. Aqui também tem um ponto importante. Vamos imaginar a hipótese que eu fui vender esse papel, mas por um erro na hora de digitar aqui, no lugar de eu colocar R$ 22,49, eu coloquei R$ 2,20. Se eu lançar essa ordem, ela vai ser automaticamente rejeitada pela bolsa. Então eu vou até lançar aqui só para você ver. Perceba que a ordem foi rejeitada. Por que acontece isso, pessoal? Basicamente isso aqui ocorre pelo seguinte, eu estou colocando uma ordem de venda com valor inferior a 50% do último preço negociado. Então se for abaixo de 50%, ela é rejeitada.
Se for até 50%, ela é absorvida pelo mercado no melhor comprador. Então a gente já viu ordem de compra e ordem de venda. Aqui eu consigo ver no histórico as negociações que foram feitas hoje, mas eu também posso consultar as negociações de um determinado período se eu quiser pesquisar, né? Períodos anteriores. No caso aqui a gente está negociando e está deixando só aparecer as operações de hoje. Bom, agora a gente vai ver como funciona uma ordem Start, Stop e Stop móvel, que é bastante simples e a gente já vai entender como funciona aqui. Ordem Start e ordem Stop, basicamente a mesma coisa, com uma pequena diferença. Numa ordem Stop, eu já estou posicionado em um ativo e eu quero sair da posição. Numa ordem Start, eu estou fazendo uma nova operação. Eu posso estar posicionado ou não, mas o fato é que eu estou fazendo uma nova operação. Numa ordem Stop, isso não acontece. Eu estou estopando uma operação que já está em aberto, seja comprado no papel ou seja vendido. Então vou mostrar para você como funciona. Vamos pegar aqui uma ordem Stop de venda que é a mais utilizada. Então eu clico aqui na boleta de venda e clico aqui em Stop. Automaticamente ele já vai trazer aqui para mim, ticado na boleta de venda aqui. Vamos imaginar, em hipótese, que eu comprei Petrobras a R$ 22,50. Só que se o papel cair abaixo de R$20, eu quero sair dessa operação e assumir o prejuízo. Isso aqui normalmente é utilizado para quem está fazendo operações ali mais especulativas. Para aquele investidor que está levando para o longo prazo, que quer ser sócio, normalmente ele não vai nem cadastrar um stop. Ele simplesmente vai comprar o ativo e levar a posição sem stop. Mas se você quiser fazer, entre aspas, uma proteção, se o papel cair, você vai vender esse papel, você pode fazer isso. Eu digo entre aspas porque pode pular o seu stop e eu já vou mostrar isso para você. Então a gente tem o preço de disparo e o preço limite. Preço de disparo significa o preço que o papel precisa bater para que seja lançada uma ordem para vender esse ativo. E essa ordem eu vou determinar o preço dela aqui, que seria o preço limite. Vamos imaginar que eu queira vender esse papel a R$20. Eu posso colocar aqui que vai ser disparada uma ordem quando o papel cair para 20, se é que ele vai fazer isso, ao preço inferior a R$20. Então eu posso colocar aqui R$20, por exemplo. Então se eu colocar isso, eu vou enviar essa ordem e aí eu vou simplesmente confirmar. Perceba que está cadastrado aqui uma ordem stop. O que eu estou dizendo para o mercado? Estou dizendo o seguinte, se o preço de Petrobras cair para R$20, vai ser lançada uma ordem de venda a R$20. Só que o que pode acontecer aqui, pessoal? Pode acontecer a seguinte situação. Imagina que a gente virou o dia aqui a R$22,50, o mercado fechou a R$22,50. Mas vamos imaginar em hipótese que o mercado no dia seguinte abra abaixo de R$20. O que vai acontecer? A minha ordem vai ser disparada porque o preço ficou abaixo do preço de disparo, mas essa ordem vai ficar no book de ofertas, porque vai ficar lá apregoada a R$20, mas o mercado está negociando abaixo disso. Então, não houve um stop dessa operação. Ela não foi estopada, não houve uma parada dessa operação. Então, esse é um risco que eu tenho aqui quando eu monto uma ordem stop, tá bom? Ela pode funcionar ou, eventualmente, isso pode não funcionar. O que eu posso fazer para tentar minimizar isso? Eu posso clicar aqui em alterar, e aqui eu vou fazer simplesmente uma alteração de preço limite. Ó. Eu posso clicar aqui e vou colocar aqui R$19,90, por exemplo. Nesse caso, eu vou fazer essa alteração. Estaria dizendo para o mercado o seguinte, se Petrobras chegar a R$20, eu vou vender esse papel até R$19,90. Então, na hipótese do papel, por exemplo, abrir a R$19,95, vai ser disparada a minha ordem, porque o papel ficou abaixo de R$20, e essa ordem disparada vai ser R$19,90 para vender esse ativo para o melhor comprador. Como o papel está negociando a R$19,95, muito provavelmente eu vou vender esse ativo a R$19,95. Vai depender ali da fração de segundos e do melhor comprador. Deixa eu cancelar essa ordem aqui. Bom, aqui a gente viu o stop loss, né, que é considerado o seguinte, né, você está vendendo um papel a um preço inferior do que ele está sendo negociado. Então, em teoria, é como se você estivesse parando um prejuízo. Na prática, não necessariamente, porque vamos levar em consideração que eu comprei esse papel a R$18. Ele agora está negociando a R$22,51. Só que se o papel cair, ele já subiu bem, já está me dando um bom lucro, mas se o papel cair, eu vou querer tentar segurar parte desse lucro, caso o meu stop não seja pulado. Então, nesse caso, ele é considerado um stop loss, mas na verdade é um stop de proteção de lucro, porque esse papel já subiu, ele está bem acima do preço que eu paguei. Mas aqui na boleta aparece como stop loss, porque seria um stop abaixo do preço que está sendo negociado o papel.
Por outro lado, eu também posso delimitar uma saída, né? Vender esse papel a um preço superior ao que está sendo negociado. Nesse caso, a gente vai ver que é um stop gain. Então vamos imaginar que eu acredito que de repente esse papel vai chegar a R$25. Eu posso colocar aqui um preço de disparo a 25 e colocar que eu gostaria de vender esse papel até R$24,90. Então, se o papel chegar a R$25, vai ser lançada uma ordem a R$24,90. Nesse caso especificamente, perceba que eu estou trabalhando com as duas pontas. Então, eu estou querendo proteger aqui um eventual lucro que eu possa estar tendo, ou eventualmente minimizar um prejuízo, né? Se eu tivesse comprado o papel agora, R$22,50, eu venderia a R$20 e assumiria ali R$2,50 de stop loss, ou posso ter um stop gain, que seria um lucro na operação. Se o papel subisse para R$25, seria lançada uma ordem a R$24,90. Poderia fazer isso. Aí você pergunta para mim, Michel, mas se eu colocar uma ordem de venda a R$25, não seria melhor do que deixar um preço de disparo a 25 e um preço limite a 24? Não necessariamente, porque você pode colocar, por exemplo, uma ordem a R$25 e o mercado beliscar esses R$25, mas não chegar até a sua ordem. Agora, aqui, se bater R$25, automaticamente vai ser lançada uma ordem a R$24,90. Então você vai vender até R$24,90. É para isso que serve esse stop gain. Então, vou lançar essa ordem aqui só para a gente ver como é que ficaria. Então ele aparece aqui com uma ordem stop, significaria que teoricamente eu já estaria posicionado nesse ativo, e aí eu teria um preço de disparo de R$25 para vender até R$24,90 seria um stop gain. E um stop loss com preço de disparo a R$20 para vender até R$19,90. Vamos cancelar isso aqui. E aqui tem uma observação importante. Como eu cadastrei as duas pontas, a primeira que foi executada cancela automaticamente a outra. Então, se eu for estopado com prejuízo, automaticamente aquela ordem que seria um stop gain, ela vai ser cancelada. Se eu for estopado com stop gain, automaticamente o stop loss é cancelado. Da mesma maneira que eu posso estopar uma operação comprada, eu também posso estopar uma operação vendida. Então, você tem aí uma estratégia de mercado que é a possibilidade de você vender uma ação alugada, né? Então você está acreditando na queda do papel, é uma operação especulativa, não é comum do investidor buy hold, né? Aquele que compra e segura essa posição, montar esse tipo de operação, mas eu vou mostrar aqui para você apenas em caráter educacional. Então imaginando a hipótese que eu vendi Petrobras a R$ 22,50, acreditando que o papel teria uma desvalorização, para que eu possa limitar o meu prejuízo, eu preciso comprar esse papel um preço um pouco acima. E quem vai determinar isso sou eu. Então vamos imaginar que eu compraria esse papel a R$ 25,00, eu estaria assumindo ali R$ 2,50 de um eventual prejuízo, caso esse stop não fosse pulado. E aí, o preço de disparo seria 25 e o preço limite seria 25,10, porque eu estou comprando. Então, se eu estou comprando, eu preciso colocar uma ordem mais atrativa do que o preço de disparo. Então, eu colocaria 25,10. Nessa hipótese, se o papel chegar a 25, seria lançada uma ordem de compra a 25,10 para estopar essa operação, porque eu estaria vendido a 22,50 e aí eu assumiria um prejuízo, né? Eu zeraria essa operação fazendo uma compra, o que a gente costuma chamar de recompra. E aqui também eu posso colocar um stop gain, né? No caso, como eu estou vendido nessa operação, para que eu possa ganhar, o papel precisaria cair. Então ele está sendo negociado a 22,52. Eu posso colocar aqui um preço de disparo a R$ 20,00 e um preço limite a R$ 20,10, por exemplo. Então aqui a gente também poderia trabalhar com as duas pontas nesse caso. Então eu vou enviar essa ordem aqui, ele vai pedir a confirmação, prontinho. Nesse caso, está aqui. Vamos cancelar essa ordem e agora a gente vai ver a ordem Start, que é bastante simples também. Bom, como eu mencionei para vocês, uma ordem Start, eu estou iniciando uma operação. É uma operação nova, de repente eu já até tenho esse papel na carteira, mas eu quero iniciar uma nova operação. E aí eu tenho a opção de comprar esse papel ou eu posso vender esse papel. Vamos imaginar a hipótese que Petrobras está sendo negociada a R$ 22,50, que é justamente esse preço agora, né, praticamente. Só que pela minha avaliação, uma análise técnica, por exemplo, eu acredito que esse papel só vai conseguir ter uma alta significativa se ele ultrapassar uma resistência que está lá nos R$ 23,00. Nesse caso, eu tenho algumas opções aqui. A primeira opção seria ficar esperando o papel bater R$ 23,00 para poder comprar esse papel, numa ordem convencional, né? Uma ordem de compra. Ou eu posso cadastrar uma ordem para caso esse papel chegue a R$ 23,00, automaticamente ela seja disparada para que eu possa adquirir esse ativo.
Então a gente pode fazer isso, eu posso colocar aqui meu preço de disparo a 23 e posso colocar aqui um preço limite acima do preço de disparo. Então posso colocar a 23,10. Significaria dizer que se o papel bater 23, eu compro esse papel até 23,10. Então, se eu lançar essa ordem, automaticamente ela vai ficar lá automatizada para que, se ocorra essa situação, seja lançada uma ordem de compra até 23,10. E aqui tem um ponto importante, pessoal. Depois que eu cadastro isso aqui, eu posso desligar o meu computador. Ele fica cadastrado esperando para que ocorra essa situação. Se não ocorrer, vai ficar cadastrada até o limite, né, de prazo que eu coloquei, que pode ser hoje, pode ser para uma data específica, ou pode ser até cancelar. Da mesma maneira, eu posso colocar um preço de disparo de compra abaixo do valor que está sendo negociado. Então vamos imaginar que eu considero que comprar Petrobras a R$20 seja uma boa pedida. Então eu posso colocar aqui R$20 e aqui eu vou comprar até R$20, por exemplo, e 10 centavos. Nesse caso, tranquilo. Então eu estou fora do mercado, mas eu estou querendo me posicionar caso o papel ultrapasse 23 ou caso o papel caia para R$20. E aqui eu posso lançar essa ordem, automaticamente ela vai ficar cadastrada lá. Perceba que ela aparece aqui como ordem stop, porque basicamente start e stop é a mesma coisa. A única diferença é que no stop eu tenho uma posição em aberto e quero sair, e no start eu estou querendo fazer uma nova operação. Então aqui a gente consegue observar os mesmos detalhes, né? Preço de disparo a 20 para comprar até R$20,10 e um preço de disparo a 23 para comprar até R$23,10. E aí talvez você possa estar fazendo a seguinte pergunta: Michel, mas se eu colocar, por exemplo, uma ordem de compra a R$20, ela não vai ficar no book de ofertas, uma ordem convencional? Vai ficar, mas aí cai naquela mesma situação que eu já mencionei para você. De repente o mercado bate R$20, não chega na sua ordem, ela fica no book de ofertas. Agora, se você cadastra um start, se bater R$20, vai ser lançada uma compra a R$20,10. Então você aumenta a chance de adquirir esse papel. Bom, vamos cancelar aqui. Então agora a gente vai cadastrar um start de venda. Então eu posso clicar aqui em vender, start. Nesse caso, o raciocínio é simples. Eu estou querendo iniciar uma operação de venda nesse papel porque eu acredito, por exemplo, que se ele ficar abaixo de R$20, existe uma expectativa de que ele caia forte. Então, eu vou iniciar essa operação através de um start de venda. Então, eu posso colocar aqui meu preço de disparo a R$20 e, nesse caso, eu vou colocar um preço limite inferior aos 20, né? Então, eu vou colocar lá R$19,90. Significa dizer que se o papel bater R$20, vai ser lançada uma ordem de venda a R$19,90. Da mesma maneira, eu também posso cadastrar um start de venda com valor acima do que está sendo negociado. Então, por exemplo, se cair abaixo de R$20, vai perder ali um suporte e a expectativa é que o papel chegue lá nos 18. Então, eu quero vender a 20. Agora, se o papel subir até 25, vai ter uma resistência, então é provável que esse papel possa cair, se desvalorizar quando bater R$25. Tudo isso aqui é uma variação subjetiva, tá bom, pessoal? Só em caráter educacional para a gente entender como implementar esse tipo de ordem em cada situação. Então, nesse caso, eu colocaria o preço de disparo a R$25 e o preço limite a R$24,90. Clicaria aqui em enviar e aí automaticamente está cadastrado aqui uma ordem de start de venda nas duas pontas. Então, vou fazer o cancelamento dessa ordem start de venda. E agora a gente vai colocar um stop móvel, que como o próprio nome diz, é um stop que se movimenta à medida que o ativo objeto se movimenta. E aí eu faço esse cadastro aqui que é bastante simples, né? Perceba que eu preciso preencher aqui 4 lacunas. Primeiro vamos imaginar o seguinte: eu estou comprado no papel a R$22,50, que é basicamente esse preço aqui, e aí eu acredito que, por exemplo, se o papel cair para R$20, eu quero sair fora. Então, coloco um preço de disparo aqui a R$20 e coloco um stop a R$19,90. Perceba que nesse caso aqui eu cadastrei um stop loss tradicional, como eu já mostrei para você. Só que aqui tem uma pequena diferença. Eu posso colocar o stop para se movimentar à medida que o ativo objeto se movimenta. Então vamos imaginar que esse papel, se ele chegar a R$23, eu quero que o meu stop se ajuste em R$1. Significaria dizer o seguinte, pessoal: eu estou comprado nesse papel a R$22,50, se ele cair a R$20, eu vou vender a R$19,90. Mas se ele subir a R$23, o meu stop vai subir automaticamente. Então vamos imaginar a hipótese que as ações de Petrobras subiu para R$23, que é justamente o preço de início, é quando vai iniciar a movimentação do meu stop móvel. Então, o papel subiu para 23, automaticamente o meu stop vai ser ajustado em R$1. Então, o preço de disparo, que era R$20, passa a ser R$21, e o preço limite, que era R$19,90, passa a ser R$20,10.
21,90. E aí a pergunta é, e se o mercado continuar subindo, Michel? A cada R$1 de subida de mercado, R$1 vai ser ajustado tanto o meu preço de disparo quanto o meu preço limite. Então, se o papel subir para R$24, esse stop que estava com preço de disparo a 21 vai subir para 22 e o preço limite vai ser de 21,90. Basicamente vai funcionar dessa maneira. Isso normalmente serve para aquele investidor que está comprado no papel fazendo uma operação de repente de curto prazo, um swing trade que a gente costuma chamar, e de repente ele não vai ter acesso ao computador. Ele está fora, então ele vai deixar o stop se movimentando. Para cada vez que o mercado for subindo, ele vai ajustando esse stop para proteger uma parte do lucro ou eventualmente minimizar um prejuízo. Então posso enviar essa ordem aqui, só para a gente verificar como funciona. Nesse caso aparece ordem stop móvel. E aqui eu posso fazer o cancelamento ou eventualmente uma alteração. No nosso caso aqui a gente vai cancelar. E por último a gente também vai ver que dá para cadastrar um stop móvel numa operação vendida, né? Então se eu estou vendido no papel, para que eu possa zerar essa operação eu preciso fazer uma compra. Então eu clico aqui em compra. Vamos imaginar que eu vendi o papel a R$22,50 e aí se o papel começar a subir, chegar lá nos R$25, eu vou estopar essa operação. Então eu posso colocar aquele preço de disparo de 25, preço limite a 25,10, porque eu tenho que comprar acima do preço de disparo. E aí eu posso colocar que esse início ocorra quando o papel bater, por exemplo, R$22. Então se o papel bater 22, vai ocorrer um ajuste de R$1. Nesse caso, o que vai acontecer? Se o papel cair para R$22, eu estou ganhando nessa operação, porque eu estou vendido alugado. E aí o que vai acontecer? O meu ajuste de stop, que era R$25, passa a ser 24, com preço limite a 24,10. Se o papel eventualmente cai para R$21, meu stop móvel vai ser movimentado pelo preço de ajuste. Nesse caso, o ajuste é R$1, poderia ser 50 centavos, 10 centavos, eu que cadastro aqui. E aí o meu preço de ajuste, que naquele momento já estava R$24 quando ele bateu 22, no momento que o papel cai para 21, esse preço de disparo cai para 23 e o preço limite cai para R$23,10. Então seria basicamente isso. Deixa eu enviar essa ordem aqui, só para a gente ver como funcionaria. Ordem stop cadastrada, posso vir aqui e fazer o cancelamento. Bom, talvez você possa estar se perguntando o seguinte, Michel, qual que é o custo operacional para investir no mercado de ações? A maior parte das corretoras adotam um sistema de custo fixo por ordem executada. Então significa o seguinte, se você comprar 100 ações, 1.000 ações ou 10.000 ações, você vai pagar um custo fixo e isso depende de corretora para corretora. Inclusive tem algumas corretoras que não cobram nada, né, para você negociar. Isso é o que a gente chama de taxa de corretagem ou taxa de negociação. O ponto que eu considero importante aqui é você ficar atento para não ter um custo fixo superior a 1% do valor que você deseja investir. Tá bom? Então esse é um ponto importante. Eu não vou mencionar os custos operacionais da corretora XP aqui, porque como eu quero que esse vídeo fique atemporal, pode ser que eu apresente o custo que está sendo praticado hoje aqui para você, mas que de repente daqui 6 meses ou 1 ano esse custo seja diferente. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, para caso você tenha curiosidade de saber qual que é o custo operacional para fazer uma operação de compra em ações ou venda em ações pela corretora XP, vai estar o link aqui embaixo na descrição. Bom, e aí você pode estar se perguntando o seguinte, Michel, por que eu escolheria uma corretora que tem um custo operacional em detrimento de uma corretora que não cobra nada, como você mesmo mencionou? Aí você vai avaliar serviços e produtos, né? Você vai fazer uma avaliação de custo-benefício, assim como a gente faz em tudo na nossa vida, né? Então quando eu vou num restaurante, não necessariamente eu vou no restaurante mais barato, não necessariamente eu vou no restaurante mais caro, eu vou no restaurante que me oferece uma melhor relação de custo-benefício. Então isso é uma escolha muito pessoal, não estou dizendo para você investir pela corretora XP, você vai investir pela corretora que melhor atende às suas necessidades. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, grande abraço e até o próximo encontro.